dia, Maringá. Bom dia, Carlinhos. Muito obrigada por mais esse momento no quadro Momento Empresarial. E hoje eu trouxe um convidado muito interessante para vocês, empresários. Eu trouxe o Dr. Wesley Vieira, que ele veio falar sobre as dificuldades que muitas vezes os empresários têm da parte jurídica. Seja bem-vindo, Dr. Wesley. Olá, bom dia a todos. Obrigado. E conta um pouquinho para nós. Hoje, os seus atendimentos na parte do na parte empresarial, o que o empresário chega com maior dificuldade e maior problema para você? Olha só, Karina, nós temos uma situação que já virou um padrão hoje dentro do mundo empresarial, que o empresário ele procura uma consultoria jurídica, uma consultoria financeira, quando ele realmente tem um problema muito sério dentro da sua empresa, quando ele tem ali uma dificuldade, ou principalmente no âmbito do jurídico, é quando ele realmente tem uma demanda que ele não consegue resolver e somente o judicial para resolver. Então, quando ele chega nesse patamar, muitas vezes, muita água já rolou, e quando a gente poderia ajudá-lo, acaba onde que como muita água já rolou, muita coisa a gente não consegue mais ajudá-lo, e muitas vezes a gente chama, vamos remediar e não prevenir muita coisa. Essa é a problemática maior que a gente encontra no empresário como um todo. E isso fica muito complicado, né? Porque muitas vezes a gente está lá com o empresário como um todo, está lá resolvendo a parte jurídica, resolvendo a parte financeira, resolvendo a parte de vendas, né? E aí a gente acaba se deixando ser engolido pelo dia a dia e esquece de pensar no futuro, pensar na empresa ao longo prazo, né? E essa parte que o Dr. Wesley entra, né? De analisar e pensar um pouquinho sobre a empresa como um todo ou analisar o futuro da empresa. Doutor, conta um pouquinho para nós, como que funcionaria, assim, o empresário ele está com a empresa como um todo, como que entraria a parte de consultoria nessa área? Perfeito, olha só, uma das demandas assim mais relevantes que tem é realmente analisar a empresa desde o seu início, ou seja, analisando os sócios inicialmente. Um padrão, Karina, que a gente encontra é o quê? Muitos empresários, por exemplo, eles não acompanham seus números, seus índices. Estive, por exemplo, há pouco tempo numa reunião do CODEM e toda a equipe do CODEM, a família Nogaroli ali à frente, eu verifiquei que eles trabalham muito com métricas, números, enfim. Então eles não precisam olhar, verificar quem está trabalhando. Eles têm métricas que são índices e eles vão analisando aqueles índices mês a mês, semana a semana, dia a dia, o que alterou. E um padrão que nós encontramos nos nossos mais de centenas de clientes que a gente já atuou e verificou, um padrão de empresário de sucesso, aquele que olha para os seus números diariamente ou semanalmente. Muitas vezes o empresário está preocupado em vender, ele está preocupado em precificar o produto, mas ele esquece de todo o resto da empresa, né? Então, voltando um pouquinho, olhando os números vai dizer toda a saúde financeira da empresa e caso alguma coisa saia do trilho, ele consegue colocar novamente a empresa no trilho. E um erro muito grande que eu vivo falando para os meus alunos, que é o quê? Quando você se torna um advogado, não basta você simplesmente ser um bom advogado civil, um bom advogado trabalhista, no meu caso, um bom advogado tributarista. Você tem que entender como um todo da empresa. A empresa ela é um ecossistema muito forte e ele envolve várias situações. Então eu inicio com o financeiro. Mas eu tenho que analisar também as pessoas físicas. Quem são as pessoas físicas? Um erro que eu encontro em 99% dos contratos sociais de qualquer empresa. De qualquer empresa. Quem aqui tiver um CNPJ sabe ou vai olhar lá. Quando as pessoas físicas casam, a primeira coisa que eles escolhem o que é? A forma de descasar. Né? Então, como vai ser o meu regime de dissolução conjugal? E na empresa é a mesma forma. Nós já visualizamos, verificamos empresários com 30 anos de empresa que acabou incluindo um sócio, depois outro sócio e acabou perdendo a empresa por não ter essa noção de como isso é relevante, como ter essa questão de dissolução no contrato social para não entrar herdeiro no contrato social. Às vezes o herdeiro não tem noção ou não tem qualquer interesse na empresa. Enfim, feito isso,
nós vamos para duas análises extremamente importantes. A primeira, parte tributária. 95% das empresas pagam tributo de forma indevida. 95%. Então, é difícil não pegarmos qualquer empresa e verificar, tem um tributo aqui que foi pago a maior, enfim. Depois dessa parte tributária, que representa um custo ali de 30% em regra do custo de uma empresa, tem as partes contratuais. Então, muitas empresas contratam representantes, hoje está bem comum a questão da pejotização. Então, cria uma empresa, mas tem regras para isso. E muitas vezes uma ação judicial no ano que uma empresa leva por conta desse tipo de situação, né, ela pagaria uma assessoria jurídica, 2 anos de assessoria jurídica ou assessoria, qualquer outra consultoria financeira ou contábil, e sobraria dinheiro e ainda colocaria a casa em ordem. Então, são diversas situações no âmbito, então, primeiramente no âmbito societário, depois no âmbito patrimonial, depois no âmbito trabalhista e, obviamente, verificando sempre o financeiro com essas lógicas jurídicas, no qual esses 3 pilares, o financeiro, o contador e o advogado, devem acompanhar qualquer empresa juntos. Existe um estigma, Karina, muito grande nas empresas, que um advogado é caro, um bom advogado para eu ter acompanhando a minha empresa. Poxa, minha empresa é pequena, então não tem o porquê. Mas isso realmente é algo assim criado na mente do empresário, no qual não é verdade. E se ele tiver um acompanhamento, infelizmente é igual Coca-Cola, depois ele não aguenta, não fica mais sem. E isso é muito importante realmente, porque a gente só lembra do advogado quando vem o problema, né? E aí o problema muitas vezes vem muito caro, e aí pode até vir a trazer problemas e até a perder a empresa por conta de uma falta de um planejamento ou por um olhar um pouco diferente para a sua empresa. Dr. Wesley, eu gostaria de pedir uma consideração final, que a gente já vem chegando ao final do nosso quadro. Eu tenho um aviso, acho que extremamente importante para todos os empresários, né? Daqui a 2 anos, 1 ano e meio aí, todo mundo está acompanhando a reforma tributária. Ela vai ser implementada em 2027. O problema é que as empresas que não estiverem preparadas para essa reforma, infelizmente, vão perder competitividade e podem ter aí sérios prejuízos. Então, você empresário, comece a atuar, comece a pesquisar, verifique desde já como vai funcionar essas alterações tributárias, verifique sempre os seus regimes tributários, se você está no melhor regime. Como eu sempre falo, nem sempre o Simples Nacional é o melhor regime, é o regime mais indicado. Muitas vezes o lucro real, você tem ali a totalidade de notas e vai pagar menos do que o Simples Nacional. Então, faça sempre uma análise apurada do seu tributário, faça uma análise apurada do seu financeiro e com certeza você vai ter sucesso. Como eu disse, é um padrão dos empresários. Aqueles que têm um controle financeiro, tributário e um trabalho de 360 graus na empresa, em todos os quesitos, o empresário vai saber em cada passo que ele dá, quais os riscos e o que ele vai enfrentar e vai encontrar pela frente. E esse foi mais um quadro, Momento Empresarial com o Dr. Wesley. A todos que tiverem dúvida, procure o Instagram dele. Muito obrigada.